Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 11, Anseio por Deus em Sião. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença buscando a Tua bênção. Que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos, para que ao abrirmos a Tua palavra, o Senhor fale ao nosso coração e nos dê o entendimento de Jesus para entender a Bíblia como Jesus entende. Derrama a Tua bênção sobre cada suplicante, respondendo às orações do Teu povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Anseio por Deus em Sião. O verso áureo: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Salmos 84, verso 2. Os cânticos de Sião são hinos alegres que engrandecem a beleza de Sião, a soberania do Senhor, que reina do seu santo monte. Muitos destes salmos foram escritos pelos filhos de Coré, que tiveram experiência em primeira mão da bênção de estar na casa do Senhor como músicos do templo e guardas das suas portas. O que é que faz de Sião a fonte da esperança e da alegria? Sião representava a presença viva de Deus entre o seu povo. Assim como o povo de Israel é o povo escolhido de Deus, Sião é o monte escolhido de Deus. Deus reina em Sião e fundou o seu templo também em Sião. Portanto, Sião é um lugar de bênçãos divinas e refúgio. Muitas vezes menciona-se Sião paralelamente ou mesmo de forma intercambiável com Jerusalém e o santuário, o centro da obra divina de salvação para o mundo antigo. Sião é a presença de Deus. A cidade de Jerusalém, o templo, a presença de Deus, tudo está envolvido na palavra Sião. Sião, portanto, é o lugar da bênção divina e o refúgio para o seu povo. As bênçãos de Sião transbordam até os confins da terra, pois o Senhor e a sua graça excedem os limites de qualquer lugar santo. Sião é a alegria de toda a terra, confirmando que toda a terra pertence a Deus. A Nova Jerusalém também é chamada de Sião. Por quê? Porque ali está a presença viva de Deus. Aleluia! Na parte de domingo: um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Abra sua Bíblia em Salmos 84 e vamos ler o Salmo 84 e os versos 1 até o verso 4. Vamos ler juntos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Queridos, é alegria, é privilégio e é prazer estar na presença do Senhor, a presença nos teus átrios. Por isso, o salmista está dizendo aqui no Salmo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante, desfalece pelos átrios do Senhor, o desejo de estar na presença de Deus. O salmista suspira e desfalece para fazer do santuário a sua morada permanente, para que ele possa estar perto de Deus para sempre. A presença viva de Deus faz do santuário um lugar único. Ali, os adoradores podem contemplar a beleza do Senhor e também estão satisfeitos com a bondade da sua casa. No Salmo 84, a felicidade incomparável é alcançada no relacionamento com Deus, que consiste em louvá-lo, encontrar força nele
e confiar na sua proteção. O santuário é o lugar em que tal relacionamento é nutrido através da adoração e comunhão, e também comunhão com Deus e uns com os outros. A presença divina viva no santuário dá aos adoradores um vislumbre do reino glorioso de Deus e um sabor da vida eterna, porque na Nova Jerusalém, a Sião celestial, nós vamos adorar a Deus. Estaremos em comunhão com Deus e em comunhão uns com os outros. Leia também os Salmos 84, os versos 5 até o verso 12. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração e inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. As bênçãos de Deus são descritas aqui, irradiando do santuário, concedidas primeiramente àqueles que servem ali no santuário, depois também aos peregrinos a caminho do santuário, e finalmente chegam até os confins da terra as bênçãos de Deus. A expectativa de encontrar Deus no santuário fortalece a fé dos peregrinos, enquanto a força do viajante comum enfraquece sob o fardo da jornada cansativa. A força dos peregrinos, ao contrário, vindo ao santuário, ela aumenta quanto mais se aproximam dali, porque vão se encontrar com Deus. Eles têm outra motivação. Mesmo quando fisicamente distantes do santuário, os filhos de Deus continuam a ter um selo do santuário de Deus andando retamente por onde forem, o que caracteriza os justos que entram no santuário do Senhor. O Senhor é chamado de sol, mostrando que as bênçãos do santuário, como os raios solares, se estendem até os confins da terra. Assim, aqueles que permanecem com Deus, por meio da fé, recebem a sua graça, independentemente de onde estejam. Apocalipse capítulo 21, verso 3, fala do santuário celestial, da Sião celestial. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21 e vamos ver o verso 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. A Sião celestial é a Nova Jerusalém, porque ali está a presença viva de Deus. O trono de Deus está no Santíssimo do Santuário Celestial, que está dentro da Nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus, que está no céu. Mas no final dos 1000 anos vai descer do céu para a terra e será a capital da nova terra. Queridos, lendo Apocalipse 21, verso 3, que esperança refletida no santuário terrestre nos é revelada nesse texto. Porque assim como o povo de Deus no santuário terrestre vinha 3 vezes por ano adorar ao Senhor presencialmente no templo, isso nos leva a pensar que na Nova Jerusalém, não 3 vezes por ano, mas de sábado em sábado, como diz em Isaías 66, versos 22 e 23, de uma lua nova a outra lua nova, de um sábado ao outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Esta é uma profecia que vai se cumprir na Nova Jerusalém, em Sião, na Sião celestial. Aleluia! Na parte de segunda-feira, ore pela paz de Jerusalém, porque se Jerusalém estiver em paz, o povo de Deus está em paz. Salmo 122. Abra sua Bíblia
no Salmo 122 e vamos ver então os versos 1 até o verso 5. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você se alegra de ir à casa do Senhor, adorar o Senhor? Você não vai à casa do Senhor para encontrar amigos? Você não vai à casa do Senhor para mostrar a sua roupa nova? Você não vai à casa do Senhor para ouvir um bom e um ótimo sermão? Mesmo que não exista um ótimo sermão, mesmo que você não encontre amigos, você vai à casa do Senhor. Mesmo que você tenha dentro da igreja pessoas desagradáveis ou até mesmo inimigos, mas você vai à casa do Senhor, porque você vai ali para adorar ao Senhor. A adoração ao Senhor é a prioridade de irmos à igreja. Por isso alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Por que vamos ao templo? Para darmos graças ao Senhor, para louvarmos, cantarmos hinos de louvor ao Senhor. Nós não vamos ali assistir um culto, nós vamos ali prestar um culto de adoração a Deus. Quando você está cantando, quando você está orando, você está prestando um culto a Deus. Você não é um espectador, você não somente assiste o culto, você faz o culto a Deus. E aqui o verso 5 diz, pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. O Salmo 122 expressa a emoção dos peregrinos ao chegar a Jerusalém. Com alegria, os fiéis se juntavam 3 vezes durante o ano para comemorar a bondade de Deus para com eles no passado e no presente. Mas nós, na Sião Celestial, já dissemos, vamos adorar a Deus semanalmente. Nós vamos vir de todos os recantos, norte, sul, leste, oeste, de toda a extensão da terra, para adorar a Deus de sábado em sábado, na Nova Jerusalém, a Sião Celestial, e de lua nova em lua nova, para comermos do fruto da árvore da vida, como diz lá em Apocalipse capítulo 22, versos 1 até o verso 3, o fruto da árvore da vida será para mostrar nossa dependência de Deus. Teremos vida eterna? Sim, mas não vida eterna em nós mesmos. Nós temos vida eterna derivada de Deus e demonstramos isso comendo do fruto da árvore da vida para sempre, de lua nova em lua nova. Meu querido irmão, Jerusalém era o centro da vida da nação, pois ali estava o testemunho de Israel. Também a Nova Jerusalém, a Sião Celestial, será o centro da vida de todos os santos do Altíssimo na nova terra. Ali, em Jerusalém, estava o trono da justiça, o testemunho de Israel. Refere-se tudo isto ao santuário, chamado de Tabernáculo do Testemunho, e continha ali a Arca do Testemunho, a Arca dos 10 Mandamentos. Os tronos estabelecidos para a justiça retratam o sistema judicial em Jerusalém. A peregrinação era, portanto, o tempo em que se podia buscar e obter justiça. A fidelidade a Deus e a administração da justiça às pessoas deviam sempre estar juntas. Queridos, tudo isto aqui leva sua mente para a Sião Celestial. Você vai ser parte dos adoradores na Sião Celestial. E agora vamos ler Salmos 122, os versos 6 até o verso 9. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Se você ora pela paz de Jerusalém, você está orando pela paz da igreja. E para você orar pela paz da igreja, você vai viver em paz com o seu irmão. Verso 7. Haja paz dentro dos teus muros, a paz dentro da igreja, a paz dentro de Jerusalém, a paz entre os irmãos. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Orar pela paz de Jerusalém
invocava as bênçãos divinas sobre a cidade e também sobre os seus habitantes e unia os adoradores, fazendo com que a paz se espalhasse entre eles. Jerusalém só poderia ser a cidade da paz se existisse paz entre Deus e o seu povo e entre os próprios filhos de Deus. Assim, a oração pela paz de Jerusalém transmitia um apelo ao povo para que vivessem em paz com Deus e uns com os outros. Na paz de Jerusalém, o povo prosperaria. O Salmo nos ensina que a oração pelo bem-estar da comunidade de fé deve ser o assunto principal das orações dos filhos de Deus, pois somente o povo forte e unido pode proclamar as boas novas da paz e salvação de Deus ao mundo. Orar pela paz de Jerusalém ainda é um privilégio e uma responsabilidade nossa hoje, como crentes, pois mantém viva a esperança da vinda do reino de paz de nosso Senhor Jesus Cristo, agora no fim dos tempos, que abrangerá não apenas a cidade de Jerusalém, mas o mundo inteiro. Chama-se Nova Terra, Novo Céu. Este é o nosso sonho, este é o plano de Deus para você, ser súdito da Nova Terra, do Novo Céu. E ali vamos viver em paz, porque nós somos pacíficos, nós somos da paz. Jesus disse: a minha paz eu vos dou. Nós vivemos em paz com Deus, num bom relacionamento. Vivemos em paz com os nossos irmãos, num bom relacionamento, orando uns pelos outros. Por isso, meu querido irmão, a paz que existe hoje dentro da igreja, entre os membros da igreja, reflete que nós temos paz com Deus. Porque quem tem paz com Deus está também em paz com os seus semelhantes. Ore pela paz de Jerusalém, ore pela paz da igreja e viva em paz com os seus irmãos. Aleluia! Na parte de terça-feira, Sião, lar de todas as nações. O plano de Deus era que a luz irradiasse de Jerusalém para todas as nações da terra. Deus pretendia que Jerusalém e o povo de Israel fossem um exemplo das bênçãos de Deus, a longevidade, a extinção da delinquência, a extinção da morte prematura. As bênçãos sobre Jerusalém, sobre o povo de Israel, deveria mostrar para o mundo o que significa ser abençoado pelo Deus de Israel. O poderoso Santo de Israel tinha uma bênção especial para aqueles que guardavam seus mandamentos. Queridos, infelizmente os judeus, orgulhosamente, eles se fecharam e excluíram as demais nações das bênçãos. Eles não irradiaram esta luz que deveria evangelizar o mundo todo. Mas o sonho de Deus vai se cumprir com Israel espiritual, porque o Israel espiritual está pregando o evangelho a todo mundo, a todas as gentes, para que venha em breve a volta de Jesus. E então a Sião celestial, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, será estabelecido. E de todas as nações, nós vamos ter filhos e filhas de Deus. De todas as nações, de todas as religiões e igrejas, nós vamos ter filhos e filhas de Deus. Por isso, Sião é o lar de todas as nações. Abra sua Bíblia no Salmo 87. O Salmo 87, vamos ver os versos 1 e 2. Leia comigo. O seu fundamento está nos montes santos. O fundamento de Deus está nos montes santos de Jerusalém, onde estava o templo, chamado de Montes Santos. E aqui o verso 2 diz: o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Está falando de Jerusalém? Sião é uma referência a Jerusalém, Sião é uma referência ao templo, Sião é uma referência à presença viva de Deus. Por isso, meu querido irmão, Sião é para ser acessível a todos os filhos de Deus em todas as nações da terra. O Salmo 87 é um hino que celebra Sião como a cidade especialmente escolhida e amada por Deus. O fundamento do templo de Deus está no Monte Sião. No fim dos tempos, Sião se elevará acima de todos os montes, indicando a supremacia do Senhor sobre o mundo inteiro. Isto vai acontecer? Sim.
na nova terra, quando Jesus Cristo implantar o seu reino, o reino que não será jamais destruído. Assim está ali em Daniel capítulo 2, verso 44. O Salmo 87 refere-se a Sião como montes para destacar a sua majestade. Deus ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó, expressando a superioridade de Sião, ou seja, de Jerusalém, sobre todos os outros lugares em Israel, que foram locais especiais de reunião do povo de Deus no passado, assim como Siló e Betel. Mas as portas de Sião, de Jerusalém, estão acima de todas as outras. Portanto, o Salmo afirma que a verdadeira adoração a Deus está em seu lugar escolhido e no modo prescrito por ele. Ainda no Salmo 87 e no versos 3 a 7, você pode ler comigo. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Cidade de Deus, no passado do Antigo Testamento, era Jerusalém. Mas no Novo Testamento, a cidade de Deus é a Nova Jerusalém, a Sião Celestial. Verso 4. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e de Babilônia, eis que da Filistia e de Tiro e da Etiópia se dirá, este é nascido ali. Deus tem filhos e filhas sinceros que vão ser salvos, tanto como Raabe, que era de Jericó, como também de Babilônia, como também da Filistia, de Tiro, da Etiópia, de todos os lugares da terra. Deus terá filhos e filhas que habitarão ali na nova terra. Queridos, por isso Sião é para todas as nações. E o verso 5 diz, e de Sião se dirá, este e aquele nasceram ali, e o mesmo Altíssimo a estabelecerá. Deus aceitará todos, indiscriminadamente, qualquer nação, qualquer etnia. Verso 6, o Senhor, ao fazer descrição dos povos, dirá, este é nascido ali, e os cantores e tocadores de instrumentos entoarão, todas as minhas fontes estão em ti. Queridos, a glória de Sião atrai todas as nações para Deus, e assim as fronteiras do seu reino se estendem para incluir o mundo inteiro. Observe que Deus não trata as outras nações como cidadãos de segundo nível, mesmo que Sião seja retratada como local do nascimento espiritual de todos os povos que aceitam o Senhor como Salvador. O registro dos indivíduos era feito de acordo com seu local de nascimento. 3 vezes o Salmo afirma que as nações nascem em Sião, o que significa que o Senhor lhes dá uma nova identidade e lhes concede todos os privilégios dos legítimos filhos de Sião. Não importa onde você nasceu, país ou etnia, mas quando você abraça Jesus como Salvador, você nasceu em Sião. Você foi gerado pelo Espírito Santo. Você é filho de Deus. Querido, o Salmo 87 aponta para a salvação de judeus e também de gentios e para a união deles na igreja por meio da redenção em Jesus. O retrato da prosperidade de Sião é uma reminiscência da visão do reino de Deus, que se torna uma montanha que enche a terra toda. Por isso, Daniel capítulo 2 fala daquela pedra que vai descer do céu e vai destruir a estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés em parte de ferro e em parte de barro. A pedra que desce do céu vai destruir toda a estátua, representando os reinos deste mundo, para estabelecer o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, que não será jamais destruído. Nós lemos aqui em Daniel capítulo 2 e o verso 34. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Esta pedra representa o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E neste reino nós vamos ter pessoas chamadas por Deus, remidas pelo sangue de Jesus, de todas as nações. Por isso, o Salmo 87 nos lembra isso, que Sião é um lar para todas as nações. Queridos,
A prontidão de Sião em adotar todos os povos se cumpre na grande comissão dada por Jesus Cristo em Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. Ide a todo mundo, pregando, ensinando e batizando. Jesus Cristo nos deu esta comissão para mostrar que Sião é um lar para todas as nações indiscriminadamente. Cumpra com esta missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dizer: eis-nos aqui, Senhor. Envie-nos a nós, onde o Senhor quiser, para pregar, para ensinar, para batizar, para preparar um povo para a volta de Jesus. Aleluia! Na parte de quarta-feira, segurança e paz de Sião. Como o mundo é poeticamente retratado aqui no Salmo 46. Abra sua Bíblia no Salmo 46 e vamos ver os versos 1 até o verso 7. Vamos ler juntos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aleluia! Quantas vezes nós repetimos este Salmo 46, verso 1, nas nossas orações, nas nossas caminhadas. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Isso me conforta, me anima. E aqui diz: socorro bem presente na angústia. Você está em angústia? Você está ansioso? Você está inseguro? Lembre-se, Jesus é socorro bem presente na angústia, na hora necessária. Verso 2: pelo que não temeremos. Deus expulsa de você o medo. O amor de Deus expulsa fora o medo. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Aconteça o que acontecer, você não vai ter medo. Por quê? Porque você é filho, você é filha de Deus. E Deus é soberano. Deus tem um controle do mundo nas suas mãos. E Ele cuida de você como a menina dos seus olhos. Verso 3. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Quando você lê lá em Apocalipse capítulo 22, verso 1, que fala do rio da água da vida, que flui do trono de Deus, e que existe uma árvore, a árvore da vida, nas margens deste rio, a árvore que produz 12 qualidades de frutos, de mês em mês. Queridos, quando fala daquele rio cristalino, quando fala daquele rio que flui do trono de Deus, você pode perceber que aquela expressão de Apocalipse 22, verso 1, ela foi emprestada do Salmo 46. O Salmo 46, verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Isto se assemelha ao que está em Apocalipse 22, verso 1. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não temos nada a temer, porque existe segurança e paz em Sião. Existe segurança e paz em Deus. Sião é a presença viva de Deus na sua vida. O Salmo faz uma descrição vívida do mundo em confusão, retratado com as imagens de desastres naturais de intensidade sem precedentes. A imagem das águas perturbadas muitas vezes retrata as nações rebeldes e vários problemas que os ímpios causam no mundo. Da mesma forma, o Salmo 46, ali as imagens das calamidades naturais, retratam um mundo controlado por nações que guerreiam. Evidentemente, o mundo não conhece a Deus, pois o Senhor está no meio do seu povo e onde ele habita existe paz. No entanto, embora o mundo o rejeite, Deus não abandona o mundo. Ele está presente no mundo, pois está entre o seu povo. Em outras palavras, ainda que tudo pareça ruim, a presença divina está aqui e, conhecendo essa verdade fundamental, encontramos esperança, encontramos encorajamento.
O Senhor, que é o refúgio perfeito, é a fonte da paz e da segurança duradouras de Sião. As palavras que destacam a segurança de Sião no Salmo 46, verso 3, são: ainda que, embora o mundo esteja em confusão, o povo de Deus está seguro. Isso mostra que a paz não é o resultado da total ausência de provações, mas um dom de Deus aos seus filhos confiantes. Confiança irrestrita em Deus pode dar ao seu filho paz e segurança em meio à tempestade. A questão é: Deus deixará o mundo às suas escolhas e ações destrutivas para sempre? É óbvio que não. Deus está no controle e Deus colocará um ponto final na história do pecado. Satanás será destruído, será queimado, e Deus criará um novo céu e uma nova terra. Existe esperança para o povo de Deus. Como Deus responde à violência e à destruição no mundo hoje? Salmos 46, vamos ver então os versos 6 a 11. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Quem tem a soberania? Deus, o Deus de Israel, o nosso Deus. Verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não temos nada a temer. É óbvio que você e eu, vivendo neste mundo conturbado, nós sofremos, somos perseguidos, mas nós temos a segurança e a paz em nosso Deus. Verso 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz passar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a aliança, queima os carros no fogo. Deus vai acabar com a guerra, porque quando Cristo voltar, ele destruirá todos os reinos da terra e estabelecerá o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. É a pedra que desceu do céu, que destruiu a estátua lá do sonho de Nabucodonosor, de Daniel capítulo 2. E a pedra se tornou um grande monte que encheu toda a terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Queridos, aquiete-se, acalme-se e saiba que Deus é Deus. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. No reino de Deus, o reino que nosso Senhor Jesus Cristo vai estabelecer, todas as nações. E quem são estas todas as nações? São as 12 nações, são as 12 tribos de Israel, que vai povoar a nova terra. E todas as nações na nova terra, elas vão se submeter a Deus, e o nome de Deus será exaltado entre as nações, as 12 supernações da nova terra, que serão as 12 tribos de Israel, das quais nós faremos parte. Serei exaltado sobre a terra, serei exaltado entre as nações. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Deus responde com tamanho desagrado que sua palavra que criou a terra agora faz com que ela se dissolva. No entanto, a dissolução não termina em destruição, mas em renovação, porque existe uma nova terra. Deus recria a terra, perfeita, bela, simétrica, harmoniosa, sem a presença do pecado. Observe que Deus estende sua paz de Sião até os confins da terra. Ele fará cessar as guerras, extinguirá as ferramentas de destruição que as nações perversas usaram para trazer opressão ao mundo. Essa é a grande esperança dos cristãos, que se cumprirá na segunda vinda de Jesus. Como é que nós poderemos ter paz e confiar em Deus em meio a um mundo turbulento? Porque nós temos a esperança da volta de Jesus. Nós temos a segurança e a paz de Sião, que é a presença viva de Deus na sua vida e na minha vida. Aleluia! Na parte de quinta-feira, inabalável como um monte Sião. Como os que confiam em Deus são retratados no Salmo 125. Abra sua Bíblia no Salmo 125 e vamos ler então o verso 1 e o verso 2. Leia comigo. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre.
É óbvio que você e eu somos frágeis. É óbvio que nós tememos muitas vezes, sofremos, ficamos ansiosos. Mas nós buscamos refúgio em Sião, na presença viva do nosso Deus. Por isso diz aqui o Salmo 125, verso 1: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Seremos sacudidos, mas não vamos perder a esperança. Aqui diz o verso 2: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Assim como os montes cercavam Jerusalém, o Senhor Deus cerca você e a sua família. Ele cuida de você. Quando você é ameaçado, lembre-se que existe Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelo seu povo para proteger, para defender você. Os que confiam no Senhor são comparados ao Monte Sião, símbolo de firmeza e força. A vista magnífica das montanhas que cercavam a cidade de Jerusalém inspirou o salmista a reconhecer a certeza da proteção divina. Ao contrário dos montes governados pelos ímpios, que são lançados ao mar, a impressionante durabilidade do monte sobre o qual Jerusalém foi construída inspira confiança. A certeza da proteção divina se torna mais ousada diante da realidade de que o mal parece prevalecer às vezes. No entanto, mesmo em meio a esse mal, temos esperança. É a luz que brilha no fundo do túnel. É a luz da bendita esperança da volta de Jesus. Leia comigo Salmo 125 e agora os versos 3 a 5. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que obram a maldade. Paz haverá sobre Israel. Deus cuidará dos ímpios. Deus os destruirá. Deus os queimará. E eles se farão cinzas debaixo da planta dos nossos pés. É isso que está dizendo aqui em Malaquias. Abra sua Bíblia. Em Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4. Vamos ler o verso 3. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. O diabo, os seus anjos e todos os ímpios, todos eles serão queimados e vão ser feitos cinzas. E nós vamos andar sobre as cinzas, no sentido de que Deus vai recriar a terra. E a terra toda vai se tornar um jardim como o jardim do Éden. E nós vamos viver nesta nova terra, que tem a beleza do jardim do Éden, que tem a Nova Jerusalém como capital. É a Sião celestial que estará aqui na terra. E é para esta Sião celestial que nós vamos nos dirigir, sábado após sábado, para adorar a Deus, como diz Isaías 66, versos 22 e 23. Aqui no Salmo 125, está o chamado para que o povo de Deus permaneça com fé e confiança inabalável, inabalável como o Monte Sião, porque o Monte Sião representa Deus e é inabalável. Vamos permanecer inabaláveis no Senhor, assim como o Monte Sião é seu refúgio inabalável. Ou seja, mesmo quando não entendemos as provações, ainda podemos confiar na bondade de Deus. A entrada do pecado no mundo, a encarnação de Cristo, a regeneração, a ressurreição e muitos outros assuntos apresentados na Bíblia são mistérios, por demais profundos, para a mente humana explicar ou mesmo entender plenamente. Não temos, porém, razões para duvidar da palavra de Deus pelo fato de não entendermos os mistérios da sua providência. Por toda parte, há maravilhas que estão além da nossa compreensão. A dificuldade está na debilidade e na pequenez da mente humana. Deus nos deu nas Escrituras provas suficientes do seu caráter divino e não devemos duvidar da sua palavra pelo fato de não podermos compreender todos os mistérios da sua providência. Não entendemos tudo, mas mesmo sem entender, nós cremos no Pai, no Filho, no Espírito Santo.
Nós cremos no propósito maravilhoso do novo céu e da nova terra. Entender tudo não é possível, mas nós podemos crer pela fé nesse Deus que já provou o seu amor por nós, dando Jesus Cristo para morrer por nós. Jesus Cristo viveu na terra, morreu e ressuscitou, subiu ao céu. Ele vai voltar. Ele vai cumprir com a promessa. E a volta de Jesus é a pedra que vai destruir os reinos da terra e estabelecerá o reino de Deus que não será jamais destruído. E nós vamos viver na presença de Deus. Deus é a nossa Sião, a Sião celestial. Queridos, embora as bênçãos do santuário sejam experimentadas nesta vida, a esperança da plenitude da vida em Sião está no futuro, porque é a esperança centralizada na Sião celestial, a Nova Jerusalém. Muitos anseiam pela Sião celestial com lágrimas. Lembrar-se de Sião implica não apenas um pensamento ocasional, mas uma deliberada decisão de viver de acordo com essa lembrança. Você fixa a mente no céu, na Nova Jerusalém, na Sião celestial, e você vive à semelhança de Jesus Cristo, que embora viveu 33 anos na terra, mas a cabeça dele estava no céu, estava no Pai, fazer a vontade do Pai, comer e beber a bebida do Pai. Queridos, Jesus veio à terra e disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. A cabeça de Jesus estava em agradar o Pai, obedecer o Pai. E nós estamos vivendo neste mundo de sofrimentos, de torturas, de perseguições, de angústias, mas nossa cabeça tem que estar aonde? No nosso Pai Celestial. É de lá que virá o nosso socorro bem presente na angústia. E é para lá que nós vamos, para Sião celestial. Cantar os cânticos de Sião expressa a determinação de manter viva a esperança do reino de Deus na nova terra. Ali, na nova terra, mentes imortais contemplarão com prazer que jamais acabará as maravilhas do poder criador, os mistérios do amor que redime. Ali na Nova Jerusalém não haverá nenhum adversário cruel e enganador para nos tentar a esquecer de Deus. Todas as habilidades se desenvolverão e todas as capacidades serão ampliadas. E surgirão ainda novas alturas a atingir, novas maravilhas a admirar, novas verdades a compreender e novos objetivos para aguçar as aptidões físicas, mentais e espirituais. Isso foi escrito no Grande Conflito, 559-560. Meu querido irmão, minha querida irmã, o compromisso de não esquecer Sião é uma promessa dos peregrinos, nós somos os peregrinos na terra, de nunca aceitarmos este mundo como nossa pátria, porque aguardamos a pátria celestial, a Sião celestial. E eu sei que você quer viver na Nova Jerusalém, e eu peço que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, para que você e eu, embora vivendo na terra, com os pés na terra, vamos ter a cabeça no céu, porque o nosso sonho é o céu a qualquer custo. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. Firma os nossos pés na verdade presente. Fortalece a nossa esperança na segunda vinda de Jesus Cristo. Que todos os nossos esforços sejam no sentido de nos preparar para a volta de Jesus Cristo, quando o reino do nosso Senhor Jesus será estabelecido e nós seremos arrebatados para a Sião celestial, para vivermos eternamente na Tua presença, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém e amém. Deixo com você a paz de Jesus. Amém.